A Ucrânia tem destruído os tanques da Rússia aos montes. Até 14 de outubro, 11.256 deles foram destruídos, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. Mas Vladimir Putin, em sua sabedoria, acreditou estar no controle de tudo. A Ucrânia estava apenas destruindo os tanques da era soviética, aqueles que tinham como objetivo apenas consumir a munição ucraniana, e não causar um impacto real em suas defesas. Putin mantinha os melhores tanques da Rússia afastados da Ucrânia. Finalmente, o líder da Rússia liberou esses tanques em Pokrovsk, e em pouco tempo, a Ucrânia provou que eles não eram melhores do que os tanques que a Rússia já havia perdido. A Rússia guardou seus melhores tanques por um ano, apenas para a Ucrânia destruí-los em minutos. Por quase um ano, a Rússia acumulou todos os tanques T-90M que produzia, pois tinha planos especiais para eles. David Axe, na Euromaidan Press, afirma que Putin planejava um grande ataque mecanizado a Donetsk com os T-90M russos. Esses tanques deveriam eliminar a resistência ucraniana, permitindo que a Rússia conquistasse Pokrovsk, cidade logística que Putin esperava que suas tropas tomassem. No verão, os soldados russos fracassaram. Os T-90Ms concluiriam o trabalho, e Putin acreditava que o T-90M era o tanque ideal para conquistar Pokrovsk. Afinal, é o tanque de batalha mais moderno da Rússia, e foi elogiado pelo próprio Putin como o melhor tanque do mundo. O líder da Rússia disse exatamente isso em junho de 2023, com a TASS noticiando que Putin afirmou: "Pode-se dizer hoje que o T-90M Proriv é o melhor tanque do mundo." Ao se aproximar das posições, não há chance para nada nem ninguém. Ele atira mais longe, com mais precisão e proteção. Guarde essa frase. A Ucrânia provou que estava errada em 9 de outubro de forma devastadora. As especificações relatadas do T-90M certamente parecem dar credibilidade às afirmações de Putin. O site Army Recognition afirma que o tanque possui o poder de fogo citado por Putin, graças ao canhão de alma lisa 2A46 M4 de 125 mm que dispara munição padrão ou mísseis, guiados antitanque, conforme o projétil. O canhão alcança alvos a até 4.000 metros, enquanto seus mísseis chegam a 5.000 metros. Isso se deve ao sistema de guiagem por feixe de laser e à metralhadora coaxial PKT de 7,62 mm. Você possui um tanque que pode eliminar infantaria e destruir quase qualquer blindado, segundo a Rússia. Também é um tanque bastante ágil. O T-90M alcança até 60 km e percorre até 550 km sem reabastecer. A Rússia tem a opção de carregar um par de tanques de combustível diesel sob a traseira do casco, o que permite reabastecimento em campo e possível extensão desse alcance máximo. O sistema Relikt é uma blindagem reativa explosiva que protege a frente e a torre do T-90M contra explosões. A Rússia equipa o T-90M com blindagem Knet no casco e traseira para protegê-lo de granadas propelidas por foguete, tornando um tanque impressionante. Pelo menos no papel. O problema de Putin é simples. O que parece ótimo no papel nem sempre consegue ter o mesmo desempenho quando é colocado à prova no campo de batalha. No caso do T-90M, muito poder de fogo e proteção não adiantam quando a Ucrânia usa tantos tipos de armas no combate. Mesmo assim, Putin acreditava ter o tanque certo para atacar Pokrovsk em 9 de outubro. Esse ataque faria a Rússia retomar seu padrão após um verão enviando pequenos grupos de infantaria para infiltrar assentamentos perto de Pokrovsk. Segundo Axe, a Rússia tinha como alvo a vila de Shakova e reuniu uma força intimidadora. A vila, a cerca de 200 quilômetros ao norte de Pokrovsk, enfrentaria 36 tanques russos, incluindo T-90Ms veículos blindados e 40 tropas de motocicleta. Axe observa que Shkova também é um ponto de apoio para as defesas da Ucrânia, que ficam a leste de um saliente de 400 quilômetros que a Rússia conseguiu abrir através das defesas ucranianas na direção de Pokrovsk. Durante o verão, o objetivo da Rússia era claro. Se conseguisse tomar Shkova com esse ataque mecanizado, conseguiria posicionar suas tropas dentro da vila. Com a fortificação concluída, Shkova poderia então ser usada como uma base de lançamento para futuros ataques que levariam a Rússia mais perto de, e eventualmente, até Pokrovsk.
Em 9 de outubro, essa força mecanizada atacou, com resultado devastador para a Rússia. A Ucrânia estava pronta para qualquer ataque da Rússia. Em 9 de outubro, Chikova já abrigava o 225º Regimento de Assalto da Ucrânia. Seus números aumentaram com operativos do 1º Corpo de Azov, que no fim do verão coordenou a retomada de assentamentos perto de Pokrovsk. Vindas da Rússia, essas unidades uniram forças para criar uma defesa que superasse o ataque mecanizado russo. O ataque veio em ondas, como relatou o 1º Corpo de Azov em uma postagem no Telegram. Após a batalha, o grupo afirmou: o inimigo atacou em várias ondas e direções diferentes. Inicialmente, grupos de motociclistas avançaram, seguidos por colunas de veículos blindados, tanques e transportes de pessoal blindados com infantaria. Parece uma abordagem aprovada por Putin. A Rússia enviou tropas de motociclistas vulneráveis antes de tanques e blindados, para absorver munição ucraniana. A intenção pode ter sido deixar as defesas ucranianas sem munição para enfrentar os tanques posteriores. Enquanto a Rússia avançava em ondas, minas, drones e artilharia barraram o ataque mecanizado. A Ucrânia destruiu 20 veículos russos, incluindo 3 tanques, em um bombardeio que obrigou as forças russas a recuar para a disputada vila de Volodymyrivka. A vila ao sul de Chikova foi atacada durante a noite de 9 para 10 de outubro por drones ucranianos enviados para eliminar sobreviventes. Não havia mais forças russas em Volodymyrivka ao final da noite, e os números são péssimos para Putin. No fim do ataque, a Rússia perdeu 3 tanques, 16 veículos blindados e 41 motocicletas. Segundo o 1º Corpo de Azov, mais 2 veículos leves foram destruídos, mas não se sabe quais eram. No entanto, a Rússia tem um histórico de enviar veículos civis em ataques contra a Ucrânia. Axe relatou em outro artigo que carros civis já são 90% das perdas de veículos russos na Ucrânia. Então, é possível que alguns dos soldados de Putin tivessem uma proteção ainda pior do que a oferecida pelos tanques T-90M e veículos blindados, dos quais a Rússia tanto se orgulha. Os soldados russos tiveram um dia difícil em 9 de outubro. O 1º Corpo de Azov diz que as perdas inimigas confirmadas chegaram a 107 irreversíveis e 51 médicas. Isso indica 107 mortos e 51 feridos, a maioria das tropas russas no ataque. Chikova Axe diz que não se sabe quais unidades russas participaram do ataque mecanizado. No entanto, é possível que os soldados fizessem parte das 5 brigadas de fuzileiros navais que a Rússia enviou para Pokrovsk, em resposta ao envio do 1º Corpo de Azov pela Ucrânia na região. Se for assim, as tropas russas que morreram em Chikova estavam entre as melhores da Rússia, fora das forças especiais. Nem os melhores da Rússia conseguem muito se seus tanques não são tão bons quanto diz o líder. O que ocorreu em 9 de outubro foi uma humilhação para a Rússia. Durante meses, a Rússia manteve seus melhores tanques fora do campo de batalha, confiante de que esses tanques finalmente estavam em posição de ter sucesso. Foram enviados com outros blindados e dezenas de soldados. Esse ataque levou 1 ano para ser preparado, mas a Ucrânia o neutralizou de forma devastadora em menos de 1 dia. Putin reaprendeu uma lição importante em 9 de outubro. A Ucrânia sabe como enfrentar os ataques mecanizados russos. O líder da Rússia agora vai se questionar como isso aconteceu. A resposta está no tanque que ele venerou por tanto tempo. A realidade que Putin está percebendo agora é que o T-90M está longe de ser o tanque que ele afirma ser. Na verdade, é só outra relíquia soviética remodelada e apresentada como o melhor tanque do mundo. Mesmo que os resultados mostrem que ele não merece essa distinção, o T-90M é simplesmente um sintoma do excesso de confiança da Rússia na tecnologia ultrapassada que ainda utiliza. O excesso de confiança ficou claro em maio de 2025. Após fornecer novos T-90Ms ao exército, a estatal russa Rostec destacou suas qualidades. O T-90M russo, o T-72B3M e o T-80BVM são veículos mais adequados para as condições atuais de combate, disse em maio o 1º vice-diretor executivo da Rostec, Vladimir Artyakov. Eles podem ser considerados os melhores tanques produzidos em série do mundo em termos de suas características agregadas. Esse é o resultado do trabalho coordenado da equipe de desenvolvedores, projetistas, engenheiros, tecnólogos da Rostec,
além dos trabalhadores das fábricas e dos grupos de reparo. Entendemos a hipérbole sobre o T-90M. A Rússia precisa que todos acreditem que o tanque é o melhor do mundo para fins de propaganda e intimidação. Mas o T-72 e o T-80 tanques antigos destruídos aos centenas pela Ucrânia desde a invasão de Putin fazem surgir dúvidas sobre a eficácia do T-90M devido ao mau desempenho desses modelos no conflito. Ainda assim, a dúvida não supera as especificações impressionantes que a Rússia apresenta para o seu T-90M. O péssimo desempenho do tanque na Ucrânia confirma a dúvida. Os T-90Ms reunidos pela Rússia para atacar Chikova não são os únicos usados na Ucrânia durante a guerra. São apenas os mais recentes, e como os anteriores, falharam dramaticamente. Isso não deve surpreender quem analisou além das especificações da Rússia para entender o T-90M. O Small Wars Journal aponta problemas do T-90M que a Rússia esconde há décadas. Sim, o tanque de batalha ultramoderno da Rússia já tem décadas. É verdade que não é exatamente um tanque da era soviética, já que entrou em produção em 1994. No entanto, essa data de produção significa que o T-90M existe há mais de 3 décadas, de uma forma ou de outra. Além disso, como aponta o jornal, o tanque praticamente não viu ação de combate até Putin decidir lançar a invasão da Ucrânia. O que a Rússia realmente tem em mãos na Ucrânia é um tanque que está sendo testado ativamente em combate dentro da Ucrânia. Um tanque que está ficando aquém em todos os aspectos. Uma das poucas outras vezes em que o T-90M foi utilizado antes da Ucrânia foi quando foi empregado na Síria, em dezembro de 2015, afirma o jornal. Um dos 6 tanques que a Síria recebeu enfrentou vários mísseis guiados antitanque BGM-71 Tov e conseguiu sobreviver aos confrontos. Isso teria aumentado a confiança da Rússia em seu tanque, mas isso não significa muito. Os BGM-71 não são atualmente armas antitanque modernas. Eles estão em serviço desde 1970, o que os torna muito mais antigos do que o próprio T-90M. Você esperaria que o melhor tanque de batalha do mundo da Rússia fosse capaz de suportar impactos de uma arma construída 24 anos antes do tanque ser implantado. A Rússia descobriu na Ucrânia que o T-90M não consegue enfrentar mísseis antitanque modernos nem os muitos drones que a Ucrânia criou desde 2022. O tanque russo, considerado imbatível, possui várias fraquezas, incluindo uma herdada do T-72 Iris. Esse tanque da era soviética não possui a divisória que separa si e a tripulação da munição armazenada no tanque. Sem a divisória, a explosão da munição do T-72 destrói o tanque e a tripulação. O T-90M, assim como a Rússia, não tem essa divisória e utiliza um carrossel. Isso torna o tanque mortal se atingir uma arma mais forte. E a Ucrânia tem drones, mísseis Javelin e outras armas antitanque, nunca testadas contra o T-90M antes da guerra na Ucrânia, revelaram suas falhas fatais. O melhor tanque do mundo ainda mantém vários defeitos de design da era soviética, que levaram milhares de seus antecessores a virarem destroços em chamas no campo de batalha ucraniano. Essas falhas estruturais de design já tornam o T-90M bem mais fraco do que a Rússia afirma. O tanque enfrenta problemas técnicos, como na torre. Além de ser vulnerável a ataques de cima, essa torre também tem uma falha de design interessante. A Forbes revelou em maio de 2022 a chamada Síndrome da Torre Giratória. Quando o T-90M é atingido de certo modo, sua torre gira sem controle, tornando inútil seu poder de fogo. Houve vários exemplos dessa falha fatal sendo exposta pela Ucrânia. Em janeiro de 2024, a Ucrânia destruiu um T-90M com 2 M2 Bradley veículos que teoricamente não conseguiriam penetrar sua blindagem. A falha do tanque russo foi causada pela Síndrome da Torre Giratória. Situação parecida ocorreu em dezembro de 2023, quando um drone First Person View ucraniano atingiu diretamente o T-90M, fazendo com que sua torre girasse descontroladamente, levando a tripulação a perder o controle de todo o tanque. Em maio de 2024, outro T-90M, atingido por drones First Person View ucranianos, teve o mesmo problema. Após o segundo ataque de drone, a torre girou no sentido horário e, como nos outros incidentes, a tripulação russa abandonou o tanque. Não é necessário dizer que o tanque
considerado o melhor do mundo, não deveria ter esse tipo de problema técnico. Para que serve uma blindagem que protege a tripulação do T-90M se o tanque fica incontrolável? Por uma falha de projeto que devia ter sido detectada há décadas. Dizemos, devia ter sido. A realidade é que a Rússia nunca teria sequer pensado em procurar esse tipo de falha, porque ataques de drones nem eram considerados, quando o T-90 entrou em produção em 1994. Isso mostra que esse tanque é bem menos moderno do que a Rússia afirma, sendo baseado em projetos soviéticos ultrapassados e inadequados para a guerra atual. O interesse nacional deixa isso claro em um artigo que examina as muitas falhas do T-90M, antes que a Ucrânia destruísse vários deles em um único dia, em 9 de outubro. O artigo observa que erros estratégicos foram parcialmente responsáveis por tantos T-90Ms terem sido destruídos, já que a Rússia estava implantando-os em regiões urbanas que não oferecem o espaço necessário para que um tanque opere de forma eficaz. Porém, as novas armas foram o maior problema para o tanque russo. O surgimento de novas ameaças parece ter tornado obsoletas algumas das defesas do T-90. Munições vagantes, como a Lancet, assim como munições guiadas anti-tanque de ataque superior, como a Javelin de fabricação americana, até agora se mostraram eficazes contra o sistema de defesa Stora, segundo o National Interest. Adicione drones a essa lista. A Ucrânia mostrou em 9 de outubro como drones, minas e artilharia podem afetar os T-90Ms russos, dado que seu tanque mais moderno falhou repetidas vezes na Ucrânia. Você poderia pensar que a Rússia vai desistir do T-90M. Mas você estaria enganado. A Rússia não só vai continuar investindo no tanque, como também está buscando aumentar ainda mais seus estoques. Se ela vai conseguir, é outra história. Em junho, a mídia United 24 informou que a Rússia estava expandindo significativamente a produção do T-90M. Ela citou a equipe de inteligência de conflitos, que afirma isso. A Rússia produziu entre 280 e 300 desses tanques em 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Entre 60 e 70 T-90Ms foram produzidos em 2022 e entre 140 e 180 no ano seguinte pela Rússia. A questão é que essa suposta produção em massa não vai fazer muita diferença para substituir o enorme número de tanques que a Rússia perdeu na Ucrânia. Eu disse para você na introdução deste vídeo que a Ucrânia afirma ter destruído 11.251 tanques da Rússia. Isso dá cerca de 3.000 por ano. Portanto, um cronograma de produção do T-90M com apenas 1/10 disso não preocupa a Ucrânia. Já ficou provado várias vezes, inclusive em 9 de outubro, que ela destrói T-90Ms tão facilmente quanto tanques russos antigos. Por que a Rússia insiste em produzir o T-90M em massa se ele é claramente um fracasso? A United 24 afirma que a Rússia tenta estocar para o futuro. Se isso significa que está reconstruindo seu estoque de tanques ou se está se preparando para um momento em que poderá começar a vender o T-90M, não está claro. Talvez os T-90Ms enviados pela Rússia para Chakova tenham vindo dos estoques. A Rússia tenta economizar devido às perdas de tanques e ao fracasso em conquistar Pokrovsk no verão. Não dá para afirmar com certeza, mas é provável que a Rússia enfrente dificuldades para vender T-90Ms após a Ucrânia. Francamente, já estava com muita dificuldade. Antes mesmo da guerra, a Rússia parecia prestes a vencer. Em 2019, a Índia se comprometeu a comprar 469 T-90Ms por cerca de 2 bilhões de dólares. Isso representa mais de 42 milhões de dólares por unidade, explicando o esforço da Rússia em produzir o T-90 em massa. Vender 280 a 300 desses tanques por ano, gerando mais de 1 bilhão, seria útil, já que Putin gasta bilhões na guerra da Ucrânia. Porém, a Índia não ficou satisfeita com os T-90 vindos da Rússia. Em setembro de 2020, o tanque recebia críticas pelo desempenho ruim. O Global Defense Corp diz que o exército indiano usou os T-90 em 2017 em um biatlo de tanques russo com 19 países. A Índia perdeu o biatlo porque seus T-90 falharam. Em 2024, o National Interest informou que a Índia estava praticamente reconstruindo seus T-90 para adaptá-los a guerras modernas. Anos antes, o Global Defense Corps afirmou que a Índia desistiu dos T-90 para optar pelo tanque francês Leclerc. Muito disso ocorreu antes de Putin começar a guerra na Ucrânia.
Em outras palavras, o T-90M já era visto como um fracasso por um dos principais clientes de armas da Rússia, muito antes de provar ser um na Ucrânia. Isso nos remete ao dia 9 de outubro e ao que a Ucrânia alcançou contra o ataque mecanizado russo. As falhas do T-90M ficaram evidentes novamente. Ele não só falhou em ajudar a Rússia no ataque, como foi incapaz contra drones, minas e artilharia da Ucrânia, fazendo o ataque durar menos de um dia. A Rússia deve seguir enviando T-90Ms de seus estoques. A Ucrânia continuará destruindo-os, reduzindo o melhor tanque do mundo a uma nota de rodapé no campo de batalha. O T-90M é apenas um exemplo dos muitos fracassos de Putin que estão destruindo a Rússia. Francamente, o presidente da Rússia tem problemas ainda maiores em suas mãos do que um tanque moderno. Isso está longe de ser bom. Descubra quais são esses problemas em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo a defesa de Pokrovsk pela Ucrânia e os assentamentos ao redor. E obrigado, como sempre, por assistir.